Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, estamos, senhor presidente, vendo o Brasil ameaçado, a Petrobras ameaçada, a partir desta chamada Operação Lava Jato. E todas as denúncias estão sendo exclusivamente concentradas na Petrobras, embora tenhamos inúmeros outros escândalos de iguais proporções. Podemos falar a questão do CARF, as multas vultuosas que vão sendo arquivadas em função de uma composição daquele órgão que faz com que consultores estejam lá participando do julgamento, mas, acima de tudo, à disposição dos grandes infratores, dos grandes devedores da União. E é possível citar, inclusive, veja bem, o Sistema Globo. Mas nós temos a Operação Zelotes, a questão do SwissLeaks. Somente o HSBC, com quase 8.000 contas numeradas e secretas de brasileiros, na sua agência na Suíça. A Suíça que é a grande lavanderia. Então, são muitos escândalos. Mas em torno da Lava Jato, nós temos a chamada delação premiada. E grandes corruptos, passivos, que receberam dinheiro, estão cumprindo decisão judicial privativa da liberdade nas mansões que construíram com o dinheiro da corrupção, mas são apresentados, inclusive agora, como benfeitores. Estamos vendo agora grandes empresários das maiores empreiteiras do país também não só sentando no banco dos réus, mas como sendo presos. É claro que todos nós, em sã consciência, estamos a exigir o aprofundamento das investigações e a responsabilização dos culpados, tanto os passivos que receberam dinheiro, quanto os ativos, os donos das empreiteiras que superfaturaram e pagaram propinas. Mas esses mesmos empreiteiros, essas mesmas empreiteiras, participam de todo o processo de privatização desde sua origem. Basta olhar os consórcios. Todos, estradas, portos, aeroportos, Vale do Rio Doce, as telecomunicações, tudo. Eles estão lá com a boca na botija. Mas duas questões hoje estão sendo debatidas. A primeira, e é uma pressão, e o governo brasileiro está sendo pressionado para isto, é a mudança do marco regulatório. Querem acabar com o regime de partilha, que confere à Petrobras o controle exclusivo, a exploração exclusiva, podendo ter parcerias, mas ficando com pelo menos 30%. E querem também acabar o chamado conteúdo nacional, isto é, para as multinacionais virem para cá, trazendo inclusive seus profissionais, empregos de alto nível sendo ocupados por estrangeiros. Então a Petrobras cumpre esse papel. E a segunda discussão para a proteção das empreiteiras é que, se de um lado, cinicamente, exigem que os controladores das empresas sejam responsabilizados, mas, em homenagem à preservação e à geração de empregos, a empresa não pode ir à falência. Tem que separar a empresa daqueles que são os donos, que lucraram, superfaturaram e criaram esse caldo de cultura para levar a população ao desespero. E aí, senhor presidente, em face desse quadro, a Comissão de Trabalho realizou hoje, aqui na Assembleia Legislativa, uma audiência pública solicitada pela Associação
dos engenheiros da Petrobras e pelo Clube de Engenharia. E a audiência pública tratou das 14 principais razões para que a Petrobras seja preservada como operadora única na camada do pré-sal. E as 14 razões são razões de alta relevância. Foram, inclusive, o documento, elaborado pela Associação dos Engenheiros da Petrobras e pelo Clube de Engenharia, aqui o Francis Bogossian. O documento foi encaminhado a presidente da República. E é preciso que os parlamentares estaduais conheçam as 14 razões, que estamos, inclusive, aqui na casa, levando a efeito uma comissão parlamentar de inquérito, deputado Jânio Mendes, deputado doutor Julianelli, deputado Flávio Bolsonaro, deputado Luiz Paulo. E esta CPI tem como objeto investigar os prejuízos causados ao Rio de Janeiro por falhas, desvios na gestão da Petrobras. E aí, senhor presidente, olhando essas 14 razões, nós vamos constatar que, ao contrário, se porventura houver a mudança do marco regulatório, se porventura nós retornarmos criminosamente ao período das concessões, aí sim que o Rio de Janeiro vai ter um prejuízo muito grande, porque se no regime de partilha, sendo a Petrobras operadora única, basta colocar os corruptos na cadeia e mudar o modelo de gestão para que os interesses do Rio de Janeiro sejam preservados, pelo regime de concessão, aí mesmo que o Rio, e não só o Rio de Janeiro, o Brasil vai perder parcela expressiva, ou o pouco que resta, de sua soberania. Porque ter controle do petróleo significa afirmar a soberania nacional. E o Estado do Rio de Janeiro é a unidade da federação que reúne os maiores empreendimentos, os maiores investimentos da Petrobras. Entregar isto para as multinacionais que não respeitam o meio ambiente, não têm compromisso com o desenvolvimento tecnológico, que a Petrobras tem o centro de pesquisa, e em sendo a operadora, ela ainda pratica, ainda aprofunda o conhecimento, para dizer somente um dos itens. Imaginar. E o compromisso com o meio ambiente? A Petrobras, comprovadamente, tem um compromisso com o meio ambiente que a Brite Petróleo, por exemplo, não tem. Basta ver o que aconteceu no Mar do Norte, basta ver o que acontece até aqui no Brasil, quando as multinacionais são as exploradoras. Então, hoje, reunimos aqui representantes da Associação dos Engenheiros da Petrobras, do Clube de Engenharia, do Sindicato dos Petroleiros, de algumas centrais sindicais, do Movimento em Defesa da Economia Nacional, várias representações da sociedade, para que recebêssemos oficialmente esses argumentos. E eu peço a Vossa Excelência, como parte do meu pronunciamento, a transcrição do documento que foi encaminhado à Presidente da República, pelo presidente do Clube de Engenharia, para que todos os parlamentares que tenham interesse em conhecer e comparar, conhecer o que dizem, como ficará retornando ao regime de concessão, porque a experiência com a concessão nós já temos, e a experiência com a partilha também temos. E quando falam, mal da Petrobras, a Petrobras acaba de ganhar, pelo 3º ano consecutivo, o maior prêmio que pode ser deferido à indústria petroleira. Se a Petrobras estivesse nessa indigência, como dizem, como ela ganharia o prêmio? Nenhuma outra empresa ganhou esse prêmio por 3 anos consecutivos. E aí falam que a Petrobras não tem dinheiro para investimentos. A Petrobras lançou títulos no exterior. O valor dos títulos estava na ordem de 2 bilhões
mas houve interessados para que o valor chegasse a 16 bilhões e mais, para o pagamento em 100 anos. É a certeza, então, de que a Petrobras, em preservando o regime de partilha, ela é perfeitamente lucrativa. Agora, aqui no Brasil, a China vem, os chineses são os idiotas. Eles vieram aqui no Brasil e emprestaram a Petrobras para investimentos, 5 bilhões. Então, se a Petrobras não fosse promissora, e exatamente neste momento não representasse a possibilidade do lucro, quem investiria na Petrobras? Então, senhor presidente, essa compreensão precisa ser acolhida por quem trata das questões nacionais de boa fé. Não é possível deixar de conhecer que as reservas de petróleo, controladas pelas potências hegemônicas, estão esgotando, pô. Enquanto lá eles estão esgotando, aqui no Brasil se descobre mais petróleos. O governo brasileiro, o governo Dilma, que está aí na Rua da Amargura, na lama, e merece estar, mas está sendo muito mais pressionado por aquilo que fez na defesa da soberania nacional do que em razão dos desvios de conduta. Então, senhor presidente, eu venho aqui, peço a vossa excelência a transcrição e digo: salve a soberania nacional, salve a Petrobras, e vamos caminhar para o monopólio estatal do petróleo. E aqueles que estão numa posição contrária precisam conhecer a verdade. Que disse um deputado federal que hoje está lá no Paraná, não está mais no mandato, Nelton Friedrich, e dizia isso na Frente Parlamentar Nacionalista: piores do que os gringos que nos compram são os brasileiros que nos vendem. Muito obrigado.